Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário do Canal Solar. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Henrique Rain, eu sou repórter e analista de comunicação do Canal Solar, e hoje eu vou estar aqui com vocês para mediar mais uma vez esse nosso bate-papo semanal, sempre trazendo bastante conteúdo para vocês, que esse é o objetivo do Canal Solar, levar bastante conteúdo, sempre o máximo de conteúdo e tirar todas as dúvidas e passar para vocês todas as informações a respeito do do segmento de energia solar. E hoje a gente vai falar bastante sobre baterias de alta tensão e como que a gente pode compatibilizar essa tecnologia dentro de um projeto de energia solar. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós contamos com a presença do Alexandre Pereira, ele que já aparece aqui no vídeo, vocês podem acompanhar junto comigo, e ele vai falar um pouquinho, bastante sobre esse assunto com vocês. E aí eu peço para que eventuais dúvidas, questionamentos a respeito da explanação do Alexandre, vocês mandem para a gente aqui, tem um chat aparecendo para vocês nesse momento, tem também aqui um Q&A para vocês também encaminharem algumas perguntas. A Gabi, que trabalha no marketing aqui com a gente também, ela vai selecionar as perguntas e a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Então, sejam todos muito bem-vindos. Alexandre, seja muito bem-vindo. A gente conversou na última vez na Intersolar, né, Alexandre? A gente estava falando bastante sobre inversores, então, dessa vez eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso webinário e queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui novamente, participando aqui desse webinário com vocês. Eu sou Alexandre Pereira, sou gerente de serviços e hoje, como você mencionou, vou trazer aqui para o pessoal as soluções de inversores híbridos da GE, que são, então, compatíveis com baterias de alta tensão. Maravilha. Lembrando, então, mais uma vez, pessoal, vocês podem encaminhar aqui alguns questionamentos para a gente no nosso chat. Já estou vendo que tem a participação de algumas pessoas aqui, já mandando uma boa tarde a todos. Sempre uma satisfação muito grande a gente poder contar com todos vocês. Então, Alexandre, sem perder mais tempo, vamos então para a sua apresentação, para que você possa explicar, explanar os conteúdos para o pessoal presente hoje aqui. E aí, na sequência, a gente abre para perguntas. Tranquilo, Henrique. Eu preparei uma apresentação rápida aqui, pessoal. Então, vou trazer ela para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando ali para o Henrique. Ele pode me perguntar durante a apresentação, depois, enfim, a gente tem um bate-papo depois. A apresentação é rápida, não vou me estender muito, para não tomar muito tempo de todo mundo. Vamos direto ao ponto. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Iniciando, então, pessoal, como eu falei, eu vou trazer para vocês a linha de inversor híbrido da GE para o mercado brasileiro. Então, a GE é uma marca que boa parte de vocês já conhecem, então é uma marca já muito desenvolvida no mercado, já tem anos aí em diferentes mercados, atuando em diferentes mercados, inclusive no mercado de geração centralizada, com inversores centrais. Então, a GE decidiu vir para o mercado brasileiro ali no final de 2020 e no começo de 2021, então, realmente entrou no mercado brasileiro com inversores de string, geração distribuída. Então, a gente tem aí um portfólio de produtos bastante amplo. A gente vai ter praticamente todas as faixas de potências de inversores on-grid convencionais, que não é o foco aqui hoje, que a gente vai falar de inversor híbrido, mas a gente tem tanto inversor pequenininho de 3.6, de 5, 7, 9 kW, tudo residencial monofásico, depois entrando no trifásico, a gente vai ter de 12 até 60 kW, e está saindo do forno os inversores de maior potência, indo até 250 kW. Todos eles string, então isso está já sendo vendido no mercado brasileiro até 60 kW, e os maiores estão no forno. Mas, como eu falei, o foco hoje aqui é armazenamento, é inversor híbrido, que é o que eu vou apresentar para vocês. Então, a gente tem uma linha já desenvolvida e pronta de inversores híbridos, que é o que eu vou focar hoje. Então, eu sei aí que o pessoal já deve ter uma pergunta na cabeça, boa parte do pessoal, e eu vou guardar para o fim a resposta. Então, não vou explicar agora, eu vou deixar porque eu sei que o pessoal vai perguntar, e no fim eu vou abordar e vou explicar para vocês realmente como é que funciona. Então, entrando aqui nos inversores híbridos realmente, então a gente tem uma linha de produto de inversor híbrido para o mercado brasileiro, que é o inversor da GE de 5 e 10 kW, aqui no slide está aparecendo 8.6, eu apaguei, mas eu acho que eu esqueci de salvar. Para o Brasil, 8.6 não está disponível, a princípio só os 5 e 10 kW. É um inversor híbrido, ou seja, ele pode trabalhar tanto conectado na rede, quanto desconectado da rede em alguns momentos. Ele tem a função off-grid, digamos assim, mas ele não é projetado para trabalhar num cenário totalmente off-grid. Não é para trabalhar realmente num cenário híbrido.
conectado na rede. Quando falta a rede, ele trabalha em momentos ali num modo off-grid. Então, para o Brasil, 5 e 10 kW, ele tem 4 MPPTs. Então, se a gente for comparar com o inversor on-grid, que normalmente a gente vê no mercado, 4 MPPTs no inversor de 5 e 10 kW é bastante coisa. Então, acho que não tem no mercado um inversor dessa potência com 4 MPPTs. O inversor então, vai trabalhar com baterias de alta tensão. Então, são baterias que vão de 80 a 600 volts, vai depender da bateria. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre a bateria. Ele vai ter um tempo de comutação, que depois a gente também vai entrar em detalhe de nível PS. Significa que a troca de alimentação, por exemplo, de alimentação de uma televisão com fonte de energia da rede da concessionária para trocar a fonte de alimentação para a bateria, é uma troca extremamente rápida, você não vai nem perceber. Então, depois a gente vai entrar no detalhe. Capacidade de carga e descarga da bateria de 50 amperes. O que isso significa? Você consegue ter uma potência mais alta. Então, você vai ter uma tensão da bateria, uma corrente de carregamento e descarregamento da bateria. Com isso, você vai ter uma potência que você consegue extrair dessa bateria. Quanto maior for a capacidade aqui de carga e descarga, maior vai ser a potência que você consegue extrair dessa bateria e também carregar ou descarregar ela de forma mais rápida. A gente consegue colocar aí 50% de overload nesse inversor, ou seja, no inversor de 10 kW, a gente consegue colocar 15 kW de módulos. E a gente tem uma chave de bypass, que eu vou mostrar para vocês também o que funciona, qual que é a importância de ter essa chave de bypass. É algo que outros inversores híbridos ainda não têm, ou não tem pelo menos agregado no inversor, e que o pessoal ainda não percebeu a importância e a necessidade de você ter essa chave de bypass, porque é uma novidade no Brasil, inversor de armazenamento e inversor híbrido. Então, conforme o pessoal for instalando inversor híbrido, eles vão acabar percebendo por que o bypass é importante. Depois eu vou explicar melhor também. Então, aqui a gente tem uma foto do inversor. A gente pode ver que a parte superior do inversor é bastante similar com o inversor on-grid que a gente vê no mercado. E aqui, na parte inferior, esse inversor tem uma segundo gabinete, digamos assim, que difere um pouco do que a gente vê no mercado. E nesse segundo gabinete a gente vai ter disjuntores, a chave seccionadora CC do inversor, um disjuntor CC para bateria, um disjuntor CC para saída on-grid convencional e outro disjuntor CA, desculpa, esse segundo disjuntor para saída on-grid convencional é CA, e um segundo disjuntor CA para saída de backup, que eu também vou explicar o que é e como é que funciona em seguida. Então, tudo que eu falei para vocês, duas potências, 5 e 10 kW, bateria de alta tensão. Esses inversores têm 4 MPPTs, uma entrada para cada MPPT. A gente pode ter detecção de arco opcional nesse inversor, ou seja, ele pode ter uma função de proteção que vai identificar se tem algum arco nas strings fotovoltaicas. O inversor vai se desligar para evitar que isso cause um incêndio. Então, a gente vê aí no mercado bastante acontecimento de derretimento de conector CC, de arco ocasionado na parte inferior do inversor, às vezes até danifica o inversor, às vezes pega fogo, queima a parte inferior do inversor. Então, isso acontece muitas das vezes por conta de um arco, um conector mal crimpado. Você começa a ter um arco CC de pequeno porte, ao pouco isso vai esquentando, vai derretendo o conector, pode até pegar fogo no inversor. É uma função de proteção do inversor, essa questão da detecção de arco. Ele vai fazer o monitoramento da string, a hora que ele vê que tem um arco acontecendo ali, nem que seja mínimo, ele vai se desligar, vai acusar um erro, vai te informar que tem um arco, você pode ir lá corrigir, não vai ter um problema, não vai queimar o seu inversor, não vai necessitar ter uma assistência, fazer um reparo e assistência técnica no seu inversor, a usina do cliente não vai ficar parada. Então, esses inversores são monofásicos, saída CA dele monofásica, 220 volts, então, adequada aqui para o mercado brasileiro, e a bateria, como eu falei para vocês, de alta tensão, ali de 80 a 500 volts. Eu tinha falado 600 antes, mas é 500 volts, 495 para ser mais específico. Então, como que é o funcionamento de um inversor híbrido? Então, a gente tem aqui um inversor híbrido instalado na parede, similar à instalação do inversor on-grid. A gente vai ter a nossa bateria aqui, esse dispositivo branco, de grande porte, uma bateria de alta tensão. A gente consegue colocar baterias de até 20 kWh nesse inversor. Então, aqui na parte superior, a gente tem as strings que vêm no telhado dos módulos fotovoltaicos. Então, isso é o convencional. Vem as strings do telhado, entra no inversor e tem uma saída on-grid que vai para as cargas. Isso seria um inversor on-grid convencional. A diferença do inversor híbrido, ele tem mais uma conexão CC com as baterias, ou seja, ele também pode ser alimentado pelas baterias, e ele tem mais uma saída CA, que a gente chama saída CA para carga de backup.
Então, essa carga de backup que está conectada nessa saída CA específica vão ser os equipamentos que vão ser alimentados quando falta energia da rede. Então, a primeira saída CA do inversor, aquela convencional, igual ao inversor on-grid, ela vai ser desconectada da rede, digamos assim, num caso de falta de energia, o antilhamento que a gente já vê no inversor on-grid. Então, ele vai passar a apenas alimentar os equipamentos que estão instalados na saída de backup do inversor quando tem falta da rede. Ele bloqueia aquela primeira saída CA e mantém a alimentação somente nessa saída CA de backup, que a gente chama. Então, aqui a gente vai ter uma limitação da quantidade de equipamentos que a gente vai conseguir instalar nessa segunda CA, nessa segunda saída CA, e vai ser, então, relacionado com a potência do inversor. Então, ali a gente pode colocar alguns equipamentos importantes, digamos que numa residência, computador, uma geladeira, uma televisão, um ar-condicionado. Isso é o que eu quero que não se desligue quando falte rede da concessionária. Então, isso eu vou ligar nessa saída CA de backup, um circuito independente. Na hora que faltar energia da rede, o inversor vai cortar a primeira saída CA, vai deixar de alimentar os outros equipamentos, digamos a iluminação, máquina de lavar e o fogão, esses não vão receber energia, mas aquela TV, aquele ar-condicionado, aquela geladeira que a gente colocou na saída de backup vão continuar recebendo energia ou dos módulos ou da bateria. Então, esse é o funcionamento de um inversor híbrido. Qual que é a diferença aqui do inversor híbrido da GE? Ele é todo integrado, a gente tem tudo integrado no inversor só. Então, tem alguns inversores híbridos de outras soluções que a gente vê no mercado, não tem todas as soluções integradas no inversor, e essa parte da saída de backup precisa ser feita por um dispositivo externo. Então, você tem que instalar outro dispositivo externo para fazer a função de backup. Aqui no inversor da GE, isso é tudo integrado no inversor só. Então, qual que é o modo de operação do inversor? Eu já mostrei, já expliquei ali mais ou menos para vocês. A gente tem um diagrama que talvez dê para ver melhor. A gente vai ter os módulos injetando energia CC no inversor, a bateria que pode estar tanto alimentando o inversor ou recebendo energia do inversor para ser carregada. E a gente tem as duas saídas CA. Uma saída CA, essa em azul, está conectada nas cargas convencionais que estão conectadas diretamente na rede da concessionária, uma aplicação on-grid convencional. E a segunda saída CA, que está alimentando algumas cargas de backup. Então, essas cargas de backup aqui, que estão no circuito independente, são as cargas que vão receber energia quando falta energia da rede. Então, elas vão receber energia da bateria ou dos módulos. Quando a gente tem a rede da concessionária, quando existe o sinal da rede da concessionária, essas cargas de backup também podem receber energia da rede da concessionária através do inversor. Então, não é uma conexão direta com a rede, mas através do inversor a gente consegue alimentar essa lâmpada que está aqui no slide, ou esse roteador que está no slide, com energia da rede. A energia da rede vem, vai pelo inversor e alimenta essas cargas. Mas se faltar energia da rede, o inversor corta essa entrada ou saída CA aqui, e a gente não consegue mais alimentar essas cargas com energia da rede, mas, por outro lado, a gente alimenta elas com módulos e com baterias. Então, esse seria o funcionamento de um inversor híbrido. Então, a gente tem aqui, na parte superior, um medidor inteligente com um TC conectado no sistema. Isso aqui é essencial para o funcionamento de um inversor híbrido. Com todos os inversores híbridos da GE, tem o medidor já incluído dentro da caixa do equipamento, já vem com TC e já vem com medidor inteligente, então você não precisa comprar, não precisa buscar isso no mercado, isso já vem junto com o inversor, é só seguir o procedimento de instalação. Assim como outros dispositivos e componentes que vocês precisam para instalar, já vem na caixa do inversor. Então, vem tudo dentro da caixa do inversor para fazer a instalação. Não precisa ir buscando nem TC, nem medidor inteligente, nem conector CC no mercado para fazer a instalação do inversor. Já vem tudo dentro da caixa do inversor. A gente consegue ainda instalar um inversor on-grid junto com o inversor híbrido. Eu posso ter um inversor on-grid no meu sistema convencional, alimentando as cargas de backup, as cargas convencionais que estão diretamente conectadas na rede da concessionária de forma normal, assim como numa instalação on-grid normal. A gente vai ter o nosso inversor híbrido, que também alimenta aquelas cargas, mas alimenta as cargas de backup. Só que aqui a única diferença é que a gente precisa ter dois TCs conectados no medidor inteligente do inversor híbrido, um ali na conexão com a rede da concessionária e outro na saída CA do inversor on-grid convencional. Então, para o inversor híbrido ter a informação de quanta corrente o inversor on-grid está injetando no sistema. Então, para o sistema funcionar de forma correta, a gente precisa que o medidor inteligente tenha esses dois TCs para fazer essas duas medições. A gente consegue, assim, também
saber qual que é o nosso autoconsumo, quanto de energia as nossas cargas estão consumindo antes de ser injetada o excedente na rede da concessionária. Então, até voltando no slide aqui, pessoal, que eu não falei antes, mas a prioridade do fluxo de energia num sistema híbrido é sempre para alimentar as cargas. Então, a gente vai ter energia fotovoltaica durante o dia, a gente vai primeiro pegar essa energia fotovoltaica e mandar para as cargas, tanto carga convencional quanto carga de backup. Se sobrou energia, a gente vai abastecer e carregar a bateria. Se mesmo assim a energia dos nossos módulos ainda está sobrando, então a gente vai injetar o excedente na rede da concessionária. Então, o inversor vai dar sempre prioridade ao atendimento das cargas, depois a alimentação da bateria e, por fim, injetar o excedente na rede da concessionária. Então, o foco do inversor de armazenamento, o inversor híbrido, é sempre aumentar o autoconsumo ao máximo. Então, consumir o máximo de energia fotovoltaica que a gente está gerando antes de injetar na rede da concessionária. Ou seja, reduzir ao máximo a quantidade de energia que a gente compra da rede da concessionária. Então, realmente, diminuir, falando de forma simples, diminuir a conta de energia. Então, evitar que a gente compre e pague mais caro. Vamos usar a energia que a gente está gerando em sistema fotovoltaico, vamos usar ao máximo. Vamos usar nas cargas, sobrou, vamos guardar na bateria, a gente usa mais tarde, enfim, a gente aumentar o nosso autoconsumo ao máximo e ser mais independente da concessionária. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida até aqui, Henrique, ou você tenha também. Eu tô vendo aqui, a gente já tem algumas perguntas já que estão sendo feitas, Alexandre, mas é até uma questão interessante, né? Porque a gente, por exemplo, esteve lá na Intersolar e a gente viu que é uma tendência cada vez maior quando a gente para analisar a questão dos inversores híbridos no mercado, né? E queria até também que você falasse depois um pouquinho sobre isso, né? Porque acho que foi talvez o principal produto que foi mostrado na Intersolar, a questão dos inversores híbridos. Então, é até importante talvez a gente ressaltar isso, né? Que é um produto que chegou, que está chegando, que está sendo cada vez mais aperfeiçoado e que deve ser cada vez mais explorado, né, Alexandre? Isso ainda é uma novidade aqui no mercado brasileiro, mas lá fora já é algo que está sendo utilizado há muito tempo. Na Europa, na Austrália, Estados Unidos, na África do Sul, na própria China. Então, isso já é muito utilizado, as normas lá já estão feitas há um bom tempo, os inversores já estão preparados para atender essas normas internacionais, então já estão em uso aí há quase 10 anos nesses países, e no Brasil a gente está engatinhando aí, talvez para começar agora a caminhar com a instalação de inversores de armazenamento, com baterias, então acredito que em breve a gente vai ter isso, e isso é uma novidade realmente, como você falou aqui no mercado. Na Intersolar a gente viu que quase todos os fabricantes estão vindo com essas soluções de inversores de armazenamento. A GE já tem uma solução bastante avançada para o mercado. Inclusive, esse nosso inversor foi finalista de uma premiação da Intersolar, um dos grandes destaques aí na parte de inversores de armazenamento, principalmente por essa compatibilidade com baterias de alta tensão. Depois eu vou explicar qual que é a vantagem da bateria de alta tensão com relação à bateria de baixa tensão. Mas, enfim, é um produto que o pessoal ainda precisa conhecer aqui no Brasil. Uma novidade, o pessoal precisa aprender como que funciona, como que instala, para a gente conseguir entregar para o cliente final o melhor resultado, né? Que é uma conta de energia mais barata ou o mínimo possível que a gente conseguir. E até para a gente aproveitar essa solução que está sendo apresentada, Alexandre, que você, né, no caso o AGE, todo mundo está mostrando aqui para a gente, tem algumas perguntas justamente, especificamente sobre esse sistema. O Jaime, por exemplo, ele faz duas perguntas, e aí eu já queria até aproveitar. A primeira que ele faz é a seguinte: se esse sistema que está sendo apresentado, Alexandre, ele possui BMS integrado, e ele também pergunta se é possível grid zero com essa solução. Sim, ele possui BMS, então a comunicação do inversor com a bateria é feita através de BMS. Os inversores trabalham hoje somente com baterias de lítio, então é necessária essa comunicação entre bateria e o inversor. E com relação à segunda pergunta, desculpa, me fugiu aqui na cabeça, qual que era a segunda pergunta mesmo, Henrique? Segunda pergunta era com relação ao grid zero. O grid zero. Isso. Então, sim, o inversor híbrido, como eu mostrei ali para vocês, ele tem um medidor inteligente, que tem um TC conectado no sistema. Então, automaticamente, o inversor híbrido, ele está totalmente pronto para um grid zero. É só você configurar, colocar lá na configuração do inversor que você não quer exportar nenhum quilowatt para a rede da concessionária, você quer um grid zero. O inversor vai trabalhar dessa forma. Então, e normalmente se diferencia um inversor que pode fazer a função de grid zero para um que não pode,
é o medidor inteligente. Você precisa estar medindo essa corrente que está saindo do seu sistema para a rede da concessionária. Então, o medidor inteligente, a partir do momento ele vai identificar que está tendo uma exportação de energia para a rede da concessionária, e de forma extremamente rápida ele vai informar o inversor que ele tem que baixar a potência de produção dele para que nada seja exportado na rede da concessionária. Se você configurar dessa forma, você configurou como um grid zero. Então, é assim que funciona. O medidor inteligente vai falar, inversor, baixa a sua potência de trabalho para que nenhum quilowatt sobre aqui e seja exportado para a rede da concessionária. Então, você pode limitar isso em 0%, grid zero, ou em qualquer valor de 0 a 100%, que era um grid 80%, pode ser feito, você configura de acordo com a sua necessidade. A gente também estava falando muito, né, Alexandre, sobre questões das concessionárias, e aí tem duas perguntas muito similares, uma do Saulo e outra que também foi feita pelo Jaime também, mais uma participação dele, que é com relação à normativa para que as concessionárias aprovem, né, a solicitação de acesso com esses sistemas híbridos, né, no caso esse também da GE. A mesma pergunta também do Saulo, que ele fala justamente sobre isso, né, as atuais normativas vigentes no Brasil, se já é possível aprovar projetos de micro e mini geração fotovoltaica nas concessionárias. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Possível a gente ainda não tem uma regulamentação específica para isso, mas é possível. Então, tendo um contato mais próximo com a concessionária e mostrando para eles que é um projeto específico, uma conversa mais próxima, como se fosse um caso fora da solicitação de acesso padrão, é possível sim homologar. Também tem alguns sistemas que você faz a conexão de uma contadora ali no sistema junto com a concessionária, você consegue homologar esse tipo de sistema, mas a regulamentação ainda não saiu. A gente espera que saia em breve para que isso seja de forma massiva, né? A gente consiga, de forma padrão, ali, ter uma solicitação de acesso junto à concessionária, seguindo o procedimento padrão, enfim, aquilo que a gente tem com inversores on-grid. Então, hoje ainda não tem essa regulamentação, mas é possível ainda fazer os acessos. Então, eu queria continuar aqui, Guilherme, Henrique, antes da gente entrar em mais perguntas, eu tenho mais uma parte aqui da apresentação que eu queria mostrar para o pessoal, sobre a questão da funcionalidade do inversor, aquilo que eu comentei que é tudo integrado no inversor só. Então, é um inversor também bidirecional. O que significa ser um inversor bidirecional? Ele consegue tanto fazer a conversão convencional que a gente tem no inversor on-grid, que é converter energia CC em energia CA. Ele consegue pegar a energia dos módulos e da bateria, que é energia CC, transformar em energia CA para alimentar as nossas cargas, sejam as convencionais ou as de backup prioritários, digamos assim. Assim como ele consegue fazer a transformação inversa, transformar a energia CA da rede da concessionária em energia CC para alimentar a bateria. Então, a gente consegue alimentar a bateria com a energia da rede da concessionária. Então, eu posso, inclusive, configurar o inversor de forma que durante a manhã, por exemplo, que a energia, digamos que seja mais barata durante a manhã, a gente consegue comprar a energia da rede, carregar a nossa bateria e durante a noite, no momento que a energia é mais cara, a gente descarrega a bateria para alimentar as cargas e evitar comprar durante a noite essa energia da rede da concessionária. Então, é possível a gente fazer isso. Poderia, inclusive, usar esse inversor híbrido sem módulo fotovoltaico. Posso usar ele só com a bateria e com as cargas. Então, comprando energia da rede no horário mais barato, alimento a bateria. No horário que a energia é mais cara, eu descarrego a bateria para evitar comprar da rede. Então, é possível fazer isso, porque o inversor é todo integrado. Ele é uma peça única, você não tem outros dispositivos no sistema. Então, aqui a gente vai ter aquelas duas saídas CA que eu falei para vocês, a saída de backup, ou prioritária, e a saída on-grid convencional de um inversor on-grid. Então, esses inversores, como eu comentei, aqui na parte inferior, ele tem o disjuntor CC das baterias, ele tem o disjuntor CA da saída de backup, e ele tem o disjuntor CA da saída on-grid convencional, e ele tem aqui na lateral direita aquela chave de bypass. Qual que é a importância da chave de bypass? Eu vou voltar aqui no diagrama anterior. Lembra que eu falei para vocês que essas cargas prioritárias, ou de backup, estão aqui no fluxo vermelho, né, na linha vermelha, elas podem ser alimentadas por energia da rede, mas é através do inversor. A energia da rede vem, passa pelo inversor e vai para essas cargas. O que acontece se o inversor for danificado? Se der problema, o inversor parar de funcionar. Essas cargas aqui vão parar de receber energia da rede da concessionária.
ou seja, essa conexão aqui deixa de existir. Um inversor on-grid, um inversor híbrido normal aí que a gente vê no mercado, você não vai ter essa chave de bypass, e a não ser que você faça isso numa string box, enfim, num quadro externo, você não vai ter como, de forma rápida, fazer esse link entre essas cargas de backup com a rede da concessionária para alimentar elas enquanto você troca o inversor ou você manda o inversor para assistência. Então, a vantagem de se ter essa chave de bypass no inversor é justamente isso. Se o inversor for danificado, você consegue só virar a chave de bypass e automaticamente ele faz essa conexão direta entre a rede da concessionária e essas cargas de backup, e a energia passa, então, da rede para as cargas sem entrar no inversor. Então, você faz o bypass do inversor. Essa é a vantagem. Então, o pessoal ainda não percebeu a importância dessa chave, porque a gente não começou a ter instalação de inversores híbridos e que deram problema. Então, inversor híbrido convencional, a hora que ele der problema, você vai ter que ir lá na instalação, pegar o circuito disjuntor e fazer a conexão de volta das cargas prioritárias com a rede da concessionária. Enquanto no inversor da GE, você vai lá e só gira uma chave CA, está feito. Você pode até instruir o cliente final, é só ir lá e virar a chave de backup, de bypass, que está resolvido o problema, enquanto você trabalha na solução da troca do inversor. Então, voltando aqui onde a gente estava, então, ele tem embaixo os 4 MPPTs, a entrada da bateria, é um conector de bateria que a gente monta ali no cabo da bateria e pluga no inversor. Até a vantagem de se trabalhar com bateria de alta tensão é que a gente pode trabalhar com cabos mais finos. Então, a gente tem uma tensão mais alta, a corrente que vai passar pelo cabo é mais baixa, a gente consegue trabalhar com cabos mais finos e consegue colocar também a bateria mais longe do inversor. Então, às vezes, a gente tem uma limitação de espaço, ou até mesmo esteticamente é mais interessante colocar a bateria mais distante do inversor. Então, trabalhando com bateria de alta tensão, você tem essa flexibilidade. Você consegue colocar a bateria mais longe do inversor, até usando um cabo mais fino. E se você estivesse trabalhando com bateria de baixa tensão, você vai ter um cabo mais grosso, vai ser muito mais caro você fazer esse distanciamento da bateria para o inversor. Lembrando que aqui a gente está falando em coisa de em torno de 100 amperes, então é bastante corrente, o cabo precisa ser realmente reforçado. Então, bateria de alta tensão, ela é um pouquinho mais cara, assim, que a bateria de baixa tensão. A bateria de baixa tensão costuma ser um pouco mais barata, mas a bateria de alta tensão vão ter as suas vantagens, que é essa questão do distanciamento do cabo e também com relação às perdas. Você tem menos perdas com uma bateria de alta tensão, então o rendimento da sua bateria também vai ser um pouquinho maior. Então, só para esclarecer também, pessoal, inversores híbridos, normalmente ou eles trabalham com bateria de alta tensão, que são baterias ali de 80 a 500 volts, ou eles trabalham com baterias de baixa tensão. Quando a gente fala baixa tensão, é bateria de 48 volts. Então, ou é uma coisa ou é outra. Então, esse inversor da GE trabalha somente com bateria de alta tensão. Então, precisa ser uma bateria de alta tensão. Você não consegue pegar uma bateria de baixa tensão, colocar em série e conectar nesse inversor. Então, precisa ser uma bateria de alta tensão. E assim como o inversor trabalha com bateria de baixa tensão, somente a bateria de baixa tensão vai funcionar aquele inversor. Então, quando a gente fala de bateria, no mercado, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que todos os grandes fabricantes de bateria têm os modelos de baixa tensão, 48 volts, e tem os modelos de alta tensão, que ali sim você consegue colocar eles em série, ou até módulos em série. Com relação àquela comutação que eu falei com vocês, pessoal, aquela troca da fonte de alimentação para as cargas prioritárias, as cargas de backup, então isso vai acontecer em menos de 10 milissegundos. Qual que é a vantagem disso? Normalmente, o que a gente vê no inversor híbrido é uma troca em torno de 5 segundos. Então, digamos que a gente tem na nossa saída de backup aqui conectado uma televisão e a gente está assistindo o jogo do Brasil e falta energia da rede. O que acontece? O nosso inversor vai ter que pegar, então, energia da bateria para alimentar aquela televisão que antes estava puxando energia da rede da concessionária. Então, o inversor tem que fazer essa troca. Ele tem que fechar e abrir ali os relés para que a energia agora da bateria venha e alimente a nossa televisão e que deixe de ter a conexão com a rede da concessionária. Então, boa parte dos inversores do mercado fazem essa troca em torno de 5 segundos. O que vai acontecer? A sua TV vai desligar, vai passar 5 segundos e ela vai passar a receber energia da bateria e ela vai ligar novamente. Ou seja, vai desligar a sua TV e ela vai ligar de novo. Como a troca aqui no inversor da GE é em menos de 10 milissegundos, você nem vai perceber que a sua TV teve essa troca de fonte de alimentação. Ela não vai nem piscar.
Então, não vai ter o desligamento da TV, você não vai perder nenhum lance do jogo. Eu usei um exemplo de um jogo, de um futebol, mas isso também se aplica para equipamentos ali que são importantes, não podem se desligar em momento algum. Então, a gente consegue ter essa vantagem com a transferência ou a comutação em nível UPS. Então, tendo uma bateria conectada a um inversor híbrido, aquilo que eu comentei com vocês, a gente consegue aumentar o autoconsumo. Então, a gente tem alguns gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui, essa curva em amarelo ou em bege, é a curva de consumo de energia das cargas. E a curva em azul é a curva da geração fotovoltaica. Então, a gente pode ver as nossas cargas, elas consomem energia um pouco pela manhã, dá uma baixada durante o dia, e o nosso pico de consumo é durante a noite. O que a gente faz? Durante o dia, quando tem o pico de produção dos módulos fotovoltaicos, a gente carrega esse excedente na bateria, guarda essa energia, e a gente descarrega a nossa bateria nos momentos de maior consumo das cargas, para aumentar o autoconsumo e evitar que as cargas comprem energia da rede da concessionária. Então, a gente pode programar o inversor para o horário em que ele deve carregar a bateria e para o horário que ele deve descarregar a bateria. Então, a gente pode falar para o inversor, eu quero que você carregue a bateria das 9 da manhã às 10 da manhã, eu quero que você descarregue a bateria somente das 8 da noite às 11 da noite. Então, você pode fazer isso, você pode setar o horário que você quer que o inversor carregue a bateria e o horário que você quer que o inversor descarregue a bateria. Então, fazendo isso, você consegue aumentar o autoconsumo e evitar a compra de energia da rede da concessionária em horários desnecessários. Então, durante o dia, mesmo que a energia fotovoltaica não esteja no pico, digamos que passaram ali meia hora ou 40 minutos sombreados, passou uma nuvem ali, deu uma sombreada no sistema, a gente não tem energia fotovoltaica para alimentar as cargas, a gente pode setar para que não seja descarregada a bateria mesmo assim, para que essas cargas comprem bateria da rede nesse momento, que a energia da rede é mais barata, para que a gente use, então, a energia da bateria somente depois das 6, que o preço é mais caro. Então, não quero comprar a rede depois das 6. Antes das 6, se der ali uma sombra, enfim, não tiver energia dos módulos, pode comprar a rede, mas não descarrega a minha bateria antes das 6, que eu quero descarregar só de noite, quando é mais caro. A gente pode configurar tudo isso no inversor, é bem simples, é através de aplicativo. Então, aqui até tem a imagem do aplicativo de comissionamento, um aplicativo específico para esses inversores AGE. É muito simples de comissionar o inversor. Você vai fazer a instalação e comissionamento básico, assim como é feito para o inversor on-grid. E na hora de configurar a bateria, que vai ser a parte nova, digamos assim, você vai ter ali no próprio aplicativo todas as marcas de baterias homologadas com o inversor e todos os modelos de bateria. Então, você vai lá, vai selecionar a marca da bateria, seleciona o modelo, depois você seleciona o modo de operação do inversor, de acordo com a bateria, isso é explicado no próprio aplicativo, e depois você faz um teste de medidor. Você vai ter o TC e o medidor inteligente conectado no sistema, então você precisa testar o medidor antes de ligar o inversor para ele funcionar corretamente, e feito isso, já está comissionado o inversor, é tudo feito por aplicativo, ele não tem display, então ele tem só comunicação via Bluetooth ou via Wi-Fi. Você conecta seu celular no inversor via Wi-Fi ou Bluetooth e faz, então, comissionamento, é bem simples, não tem parametrização necessária, porque a bateria já vem pré-homologada com o inversor. E a gente tem algumas funções, alguns modos de trabalho no aplicativo, aquilo que eu já até expliquei para vocês sobre a questão da definição do horário de carga e descarga das baterias. A gente pode montar diferentes perfis de carregamento e descarregamento da bateria. Então, digamos que na segunda-feira, por algum motivo, eu quero carregar das 9 às 10, quero descarregar das 6 às 7 da tarde. Posso fazer isso. Quero que na terça é diferente. Eu quero carregar do meio-dia às 2 horas e quero descarregar das 8 às 11 da noite. Então, eu posso fazer isso por dia. Eu posso criar diferentes perfis de trabalho do inversor, onde ele vai trabalhar de forma diferente de acordo com o dia da semana. Então, eu posso criar vários perfis e programar e customizar o funcionamento do meu inversor de acordo com a minha necessidade real lá na instalação. E quando a gente fala de bateria de lítio, a gente tem ali até o colega questionou sobre a comunicação BMS, a gente tem uma vantagem com relação às baterias comuns de chumbo ácido, que é a questão da inteligência da bateria para ela não se descarregar totalmente. Então, quando a bateria se descarrega totalmente, a gente tem um dano ali à bateria, ela pode até perder a sua funcionalidade e vai ter com certeza a vida útil reduzida. Então, a bateria de lítio ela consegue de forma inteligente
reservar um percentual mínimo de, digamos assim, de proteção. Então, isso você consegue, inclusive, configurar pelo inversor. A própria bateria já tem um mínimo ali, normalmente é 8 a 10% que ela não descarrega, então ela descarrega somente 90% ao máximo, ela guarda 10%, que é uma quantidade de proteção da bateria, para você não matar a bateria, digamos assim. E você pode, inclusive, configurar de forma diferente isso no inversor. Você pode configurar no inversor, eu quero que o inversor não descarregue mais do que 30% da bateria. Ele vai trabalhar sempre com o máximo de descarregamento da bateria de 30%. Então, isso também pode ser setado na configuração do inversor através do aplicativo. Alexandre, uma dúvida só também, que é também, inclusive, uma pergunta do Luiz Fernando, é sobre a questão da vida útil média do inversor híbrido e das baterias. Não sei se você poderia mencionar, aproveitando que a gente está falando sobre o assunto também. Uhum. Então, o inversor híbrido ele vai ter uma vida útil similar ao inversor on-grid, mesmo que ele trabalhe mais horas do que o inversor on-grid, porque o inversor híbrido trabalha durante a noite, ele não se desliga durante a noite, né? Ele vai ficar ligado 24 horas, que durante a noite você pode pegar a energia da bateria e alimentar as cargas. Então, o inversor está sempre ligado. Porém, o inversor híbrido, normalmente, ele é maior e mais robusto do que o inversor on-grid de mesma potência. Então, ele dissipa mais calor, ele trabalha um pouco mais frio. Então, ele vai ter uma vida útil similar no inversor on-grid, que vai ser em torno de 14 a 16 anos. Depende muito da aplicação, do sobrecarregamento do inversor, do ambiente que ele está trabalhando, mas ele vai ter uma vida útil bastante similar do que um inversor on-grid. Com relação à bateria, então, as baterias, normalmente, os grandes fabricantes vão te dar uma garantia de performance, não é garantia do produto, garantia de performance, ali em torno de 10 anos, que normalmente fica em torno de 5.000 a 6.000 ciclos de carregamento e descarregamento da bateria. Então, pelo menos 10 anos, com certeza, a bateria vai durar, porque boa parte dos grandes fabricantes dão essa garantia de performance. A garantia do produto, normalmente, é 5 anos também das baterias. Eu estou vendo que você vai falar agora da parte de baterias compatíveis, né? Isso, então, com relação às baterias compatíveis, hoje a gente tem 3 marcas, a GoodWe, eu sei que é um assunto que o pessoal vai perguntar com certeza, baterias da BYD e baterias da LG. Então, a LG, hoje, infelizmente, não está trazendo a linha de baterias para o Brasil, por conta do pós-vendas da LG hoje não ser ativo no Brasil com relação a baterias, então eles não estão trazendo. Mas a BYD traz, e tem pós-vendas no Brasil, e a GoodWe também tem baterias compatíveis e também tem pós-vendas no Brasil. Então, depois eu vou entrar no assunto GoodWe, que o pessoal deve estar esperando. E assim como o colega perguntou antes, as baterias têm o BMS, tem o protocolo de BMS que a gente pode fornecer, que é um pouco mais complexa a situação, mas a gente poderia sim homologar uma bateria de terceiros para trabalhar com os inversores. Assim como a gente está já trabalhando com as principais fabricantes de baterias nacionais aqui do Brasil para homologar o nosso inversor com a bateria deles. Então, em breve a gente vai ter aí um grande fabricante nacional com a sua bateria homologada com os nossos inversores da GE. Então, a gente vai ter compatibilidade com eles também, isso aí vai estar no aplicativo também. Em breve, acredito que para o ano que vem, ali, primeiro trimestre, isso aí já deve estar finalizado. Com relação à comunicação, então, comunicação do inversor com a internet, aqui bem similar com o inversor on-grid, a gente tem comunicação via Wi-Fi ou via LAN, que seria um cabo de rede, a gente tem que só utilizar ali o módulo específico do tipo de comunicação que a gente quer, seja Wi-Fi ou seja LAN. Então, como eu falei, os inversores não têm display, o comissionamento tem que ser feito via aplicativo. O sistema de monitoramento, então no sistema de monitoramento do portal GE, a gente consegue fazer o monitoramento ali, digamos, em 4 níveis, a gente consegue ver os dados de geração histórico. Aqui nesse gráfico não aparece, mas um gráfico de um inversor híbrido vai ser bem mais complexo do que um gráfico de um inversor on-grid. Então, a gente vai ter não só a curva da energia fotovoltaica, que é o que a gente vê normalmente no inversor on-grid, mas a gente vai ter a curva da bateria, descarregamento da bateria, a gente vai ter a curva do medidor inteligente, a gente vai ter a curva de consumo das cargas e, por fim, a curva da energia fotovoltaica, da geração fotovoltaica. Então, um gráfico um pouco mais complexo, que o pessoal aí, com o tempo, vai ter que ir aprendendo e entendendo como é que funciona. A gente consegue ver os gráficos de geração mensal, anual e diária, como a gente vê no inversor on-grid. A gente tem relatórios de alto consumo, então consigo saber quanto eu estou consumindo da energia que eu estou gerando e quanto realmente eu estou exportando para a rede da concessionária. Eu consigo comparar
a medição do meu medidor inteligente com o medidor da concessionária, verificar se tem alguma diferença de medição, se a concessionária talvez não esteja medindo corretamente. Então, com o inversor híbrido, eu tenho essa vantagem. Eu consigo, inclusive, comparar a minha medição com a medição do medidor da concessionária e ter total controle e certeza do quanto de energia eu estou comprando na rede, quanto de energia eu estou injetando para a rede e o quanto de energia eu estou pegando dos meus módulos ou da minha bateria e alimentando as minhas cargas. E no sistema de monitoramento, a gente vai ter um fluxo também ali de energia, é um gráfico interativo que ele fica mostrando qual que é o fluxo de energia dentro do sistema. Então, se aqui os módulos estiverem gerando energia, essa energia está indo para a bateria e o excedente está sendo injetado na rede da concessionária. Então, a gente consegue ver isso aqui em tempo real, de forma gráfica. Esse gráfico aqui, ele fica interativo, né? Ele fica mostrando ali o fluxo de energia de forma constante, né? A gente vê essa setinha, ela se movimentaria se a gente estivesse acessando o sistema de monitoramento nesse momento, e a gente consegue ver em tempo real onde está indo a energia, se ela está indo para carregar a bateria, se ela está sendo exportada para a rede ou não, se eu estou comprando energia da rede ou não. Então, a gente consegue ver tudo isso aqui pelo sistema de monitoramento. E, a princípio, é isso, pessoal. Essa é a linha, né? Por enquanto, é uma linha de inversores híbridos da GE. São baterias de alta tensão, inversores com 4 MPPTs. Aqui a gente tem aquela chave do bypass CA, que é um diferencial que a gente não vê no mercado normalmente. A gente já tem disjuntor da bateria agregado ao inversor, disjuntor CA da saída de backup, disjuntor CA da saída convencional, chave seccionadora, então é tudo integrado no inversor só. Então, acredito que o pessoal tenha mais dúvidas aí, Henrique. São várias, viu, Alexandre? Quando o palestrante nosso é bom e ele fala tudo de maneira bem clara, explica tudo certinho, as dúvidas costumam aparecer, viu, Alexandre? Então, a gente tem vários questionamentos aqui, alguns deles bem pertinentes. Então, a gente já vai começar. A gente tem mais uns 20, 25 minutos de conversa. Acho que dá para a gente responder a maioria dos questionamentos. Um dos primeiros questionamentos, no caso, é anônimo mesmo a pergunta, porque o perfil da pessoa é anônimo, né? Então, eu sempre gosto de ler o nome da pessoa. Mas, enfim, o anônimo está perguntando, e é uma pergunta até recorrente, que eu vi bastante aqui do pessoal no chat, sobre essa questão de queda de rede. Se a geração fotovoltaica, você falou bastante sobre isso também, Alexandre, se ela continua funcionando, e como que pode ser feito esse controle de frequência, dependendo da carga na saída. Acho que é legal também repetir um pouco essa questão. Muita gente também perguntou sobre a bateria. A partir do momento que se der algum problema ou a bateria acabar sendo danificada, como que deve se proceder. Então, acho que seria legal explicar um pouquinho sobre isso. Tem muitas dúvidas, vários questionamentos foram feitos a respeito disso, mais ou menos nessa linha. Então, uma grande vantagem do inversor híbrido é que ele continua alimentando as cargas de backup, esse circuito dependente aqui de cargas de backup, quando falta energia da rede, ou seja, os módulos continuam gerando energia, o inversor continua transformando essa energia de CC para CA e continua alimentando essas cargas aqui quando falta energia da rede. Então, ele tem duas saídas CAs, aquilo que eu comentei com vocês, uma saída CA que aqui nesse gráfico está em azul, que alimenta as cargas convencionais, digamos assim. Digamos que aqui vai alimentar a máquina de lavar, lava-louças e o fogão. Enfim, e esses equipamentos estão diretamente conectados na rede da concessionária. Então, a nossa saída on-grid convencional alimenta as cargas convencionais da residência que estão diretamente conectadas com a rede da concessionária. Se faltar a rede da concessionária, o que o inversor faz? Ele, digamos assim, desativa essa saída CA em azul aqui no nosso gráfico. Ou seja, a nossa máquina de lavar, nosso fogão e lava-louças vão deixar de receber energia da rede e do inversor também, porque aqui foi ativado o antilhamento do inversor. Porém, ele tem uma segunda saída CA, que aqui no gráfico está em vermelho. Digamos que aqui a gente tem as nossas cargas prioritárias. Então, digamos que é uma geladeira, nossa televisão e o nosso ar-condicionado. Então, quero que esses equipamentos que estão nesse circuito independente recebam energia da minha bateria ou dos meus módulos quando falta a rede. Então, faltou a rede, ele corta aquela saída em azul, ele desativa aquela saída em azul, porém a nossa saída vermelha, aqui a segunda saída CA, continua recebendo energia dos módulos, se tiver de dia, ou da bateria, se tiver de dia ou de noite. Então, a gente continua alimentando as cargas prioritárias quando falta energia da rede. Ou seja, o inversor não deixa de trabalhar, ele continua trabalhando quando falta energia da rede.
E a segunda pergunta era sobre baterias, né, Henrique? Isso, a segunda pergunta, deixa eu só resgatar aqui Que dá também. problema na bateria, né? Se Isso, acontece, problema dá na problema na bateria. bateria. Isso. Isso. Então, o inversor ele pode trabalhar também sem bateria. Se eu quiser fazer uma aplicação somente de módulos e as duas saídas CA, qual que seria a vantagem? Justamente aquilo que eu acabei de explicar. Se eu tenho só módulo e a saída CA convencional e saída CA de backup, não tem bateria, qual que é a minha vantagem? Na hora que falta energia da rede, o inversor desativa essa saída aqui em azul, mas eu posso pegar a energia dos módulos e alimentar as minhas cargas, minha televisão, minha geladeira, mesmo quando falta a rede da concessionária, mesmo não tendo bateria. Então, o inversor pode trabalhar sem bateria. Então, se você tem um problema com a bateria, ela não está funcionando, você pode acessar não, contatar o fabricante da bateria, o suporte, enquanto você está lidando ali com a troca da bateria, enfim, a garantia da bateria, o seu inversor continua funcionando, ele não vai parar porque não tem bateria. Então, o inversor híbrido pode trabalhar tanto sem bateria, pode trabalhar sem também energia solar, pode trabalhar também sem carga convencional aqui de saída on-grid, pode trabalhar também sem carga de backup, então, conforme a sua necessidade, você consegue aplicar o inversor, não deixa de funcionar. Tem uma pergunta, na verdade, o Paulo ele faz duas perguntas. Uma delas eu vou dar uma pequena resposta, Paulo, quando você fala se o inversor híbrido ele possui certificação no Inmetro. A gente está fazendo uma matéria que a gente vai soltar ainda daqui a alguns dias. Eu não vou dar muitos detalhes, até porque eu acho que é interessante vocês depois pegarem ela, que é justamente sobre isso. Está acontecendo no Brasil uma atualização, tá, de uma portaria que vai permitir uma maior entrada dos inversores híbridos no país, tá? Inclusive, eu estou produzindo essa matéria junto com a nossa diretora de jornalismo, a Érica Araújo. A gente está finalizando alguns detalhes dessa matéria, a gente vai soltar no nosso site, talvez ainda essa semana, e aí vocês podem acompanhar mais detalhes e tudo. E é uma matéria bem legal, uma atualização bem bacana que vai, eu diria até que revolucionar bem o setor de energia solar. Então, vocês fiquem atentos ao nosso site, a gente vai divulgar também nas nossas redes sociais, viu, Paulo? Vai responder bem a sua pergunta. E a outra questão, eu vou até pedir para você responder, Alexandre, você que está atuando bem na área, que é justamente essa questão da legislação, né? Eu falei dessa atualização que está para acontecer até o final desse ano, provavelmente, já visando o ano que vem. E, atualmente, como é que está essa questão da legislação brasileira, Alexandre? Só para você responder, talvez, de maneira mais técnica. Uhum. Atualmente está alinhado com essa atualização da portaria do Inmetro, então hoje a gente não tem uma regulamentação própria ou que foque na questão de utilização de inversores com baterias, então a gente já está trabalhando nisso há um bom tempo, então o mercado já tem essa conversa com as autoridades, enfim, há um bom tempo para definir isso. Eu acredito que com essa nova portaria, essa atualização da portaria do Inmetro, a gente vai dar um grande passo também a favor da regulamentação disso e da aplicação disso junto com as concessionárias. Então, isso aí também está, digamos assim, pendente, mas ali voltando na questão do Inmetro, algo que pode ser feito hoje, ainda antes da atualização da portaria do Inmetro, é você certificar o inversor híbrido como on-grid, para você usar ele como on-grid sem baterias, né? Você poderia homologar um sistema junto com a concessionária com inversor híbrido certificado como on-grid, se no seu projeto não tiver baterias, então seria uma vantagem que você consegue utilizar as cargas de backup em momentos que você não tem energia da rede da concessionária. Então a GE já está planejando fazer a certificação dos nossos inversores, tanto como on-grid, assim como híbridos, a partir do momento que se tem essa nova portaria, essa atualização, na verdade, da portaria do Inmetro. Então, acho que essas duas perguntas foram feitas pelo Paulo. Acho que a gente deve ter respondido mais ou menos de acordo, né, Paulo? Qualquer dúvida, manda também um questionamento para a gente aqui, a gente tenta reforçar um pouco mais, né? A gente está falando dessa questão da atualização que vai acontecer até o final do ano, né? Principalmente com essa questão da legislação e tudo, principalmente da questão dos inversores híbridos, né? Então, obrigado pela pergunta, Paulo, bem importante esse questionamento que você fez, esses dois questionamentos. Outras perguntas que estão chegando para a gente diz respeito à modelagem financeira, viu, Alexandre? No caso, por exemplo, o Lucas ele pergunta se a GE ela tem modelagem financeira para peak shave e para load shifting, para consumidores com tarifa binômia. Como que está o payback no caso típico? Foi a pergunta do Lucas aqui que ele faz para a gente. Uhum. Então, a gente não tem uma ferramenta de modelagem específica para o mercado, a gente recomenda que vocês usem ferramentas aí já conhecidas que vão poder
te auxiliar nessa modelagem financeira. Então, com relação ao payback, o payback de um inversor de armazenamento vai depender da sua aplicação. Você vai aplicar um inversor híbrido de armazenamento num sistema onde você tem uma rede estável da concessionária, você não tem tanta falta de energia, seu payback com certeza vai ser um pouquinho maior quando comparado com o inversor on-grid convencional. Agora, se você tem um sistema onde você tem bastante falta de energia da rede da concessionária, ou seja, bastante instável, não é confiável o fornecimento de energia da rede da concessionária, então aqui você começa a ter um payback mais interessante, porque você necessita de uma característica de atender uma necessidade daquele cliente. Você precisa ter um inversor que vai fornecer para aquele cliente a energia ininterrupta, então você não vai ter falta de energia com aquele cliente. Ou também aqui, quando você precisa garantir o fornecimento das cargas de backup em momentos de falta de rede, ou você quer fazer uma redução do consumo em momentos de ponta, né, de energia ponta, ou você quer reduzir o consumo durante esses horários de energia mais alta, você consegue alimentar a bateria, então carregar a bateria em momentos de energia mais barata e descarregar em momentos de energia mais alta. Então, depende da sua aplicação. Não é tão simples como um inversor on-grid. Então, para alguns clientes vai ser mais interessante, eles vão dar mais valor para a aplicação de um inversor híbrido, porque eles têm essa necessidade. Eu não quero ficar dependendo da rede da concessionária, que é muito instável. Então, para esse cliente, o payback, digamos assim, percebido por ele vai ser diferente do que para um cliente em que você tem uma estabilidade da rede da concessionária, isso não é tão necessário para esse tipo de cliente. Então, ali talvez você tenha que avaliar se vale a pena ali só reduzir o consumo em energia em momentos de ponta, ou se para esse cliente é mais interessante a aplicação do inversor on-grid. Porque hoje as baterias ainda são caras, o preço ainda é um pouco salgado, então a gente tem que avaliar bem se a necessidade do nosso cliente justifica o uso de um inversor híbrido. As baterias vão ter um preço mais salgado, o inversor também é um pouquinho mais caro, mas o que realmente é mais caro é a bateria. Eu acho, Alexandre, que você até já comentou sobre isso, mas acho que a pergunta do Cláudio ela é bem pertinente para a gente deixar isso ainda mais claro. Ele pergunta que no caso de descarga à noite, né, sem a geração solar, se você alimenta apenas as cargas de backup ou na saída on-grid também. Acho que a gente já comentou um pouco sobre isso, mas acho que é legal reforçar. Dá para alimentar ambas as cargas. Então, ele pode pegar o inversor bateria a energia da bateria e alimentar tanto a carga de backup quanto a carga convencional. Então, ele alimenta ambas as saídas CAs com energia da bateria ou com energia dos módulos. Outra pergunta agora, tem duas perguntas exclusivamente sobre a GE, sobre a Goodwee, Alexandre. O França ele pergunta se a Goodwee que produz os inversores para a GE ou se é produção pela própria GE. Aí é uma pergunta mais técnica da empresa em si, de um modo geral. Não sei se você pode entrar muito nesse assunto. Sim, posso sim. Essa é até uma pergunta que eu estava esperando que o pessoal fizesse sobre a Goodwee. Então, a operação de inversores string da GE, ela é feita em parceria com a Goodwee. Então, é um contrato de licenciamento global, exclusivo. Então, a Goodwee é a única fabricante que pode fabricar os inversores string da GE. Então, os inversores são sim fabricados pela Goodwee, mas são aparelhos específicos para a GE, então são aparelhos desenvolvidos junto à equipe de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento da GE, então são inversores diferentes dos inversores da Goodwee, mas eles são fabricados, sim, dentro do mesmo parque fabril. Então, claro que a Goodwee também detém muita tecnologia de inversores fotovoltaicos, tanto on-grid quanto híbridos. A Goodwee é bastante forte em inversores híbridos, então tinha esse know-how e a GE aliou isso com a necessidade que eles tinham de entrar no mercado de geração distribuída com inversores string. Então, foi escolhida a Goodwee como fabricante exclusivo de forma global para trabalhar com esse contrato de licenciamento da marca GE. Tem agora também o Jaime, mas o Jaime ele participa mais uma vez, Alexandre. Ele pergunta sobre local de instalação. Se o inversor híbrido ele precisa ser instalado necessariamente em um local fechado, no caso com grau de proteção IP, ou se ele pode ficar em um ambiente aberto. Ele pode ficar no ambiente aberto. Claro, a gente sempre recomenda não deixar o inversor direto no sol ou direto na chuva, por motivos ali de aquecimento do inversor, ele vai são de eficiência e também de vida útil, se você tem calor chegando no inversor, mas ele pode ficar no ambiente externo, digamos que seja um ambiente externo, uma parede externa, mas que tem um telhado ali protegendo o inversor. Então, os inversores são IP65,
então eles podem ficar no ambiente externo, assim como um inversor on-grid convencional. Aqui a gente só tem que tomar cuidado com relação à bateria. Então, as baterias podem ter a mesma classe de proteção IP65 e ficar junto com o inversor, assim como a gente tem algumas baterias no mercado que são IP21 ou IP54, e daí talvez não poderiam ficar junto com o inversor. Mas boa parte dos grandes fabricantes aí de bateria, aqueles que eu mostrei para vocês que são compatíveis com os inversores da GE, eles vão ter soluções de baterias IP65. Por exemplo, essa bateria da GoodWe que a gente vê aqui no slide é uma bateria IP65 que poderia ficar no ambiente externo junto com o inversor. Então, assim como a gente mencionou a questão da GoodWe, as baterias da GoodWe são compatíveis com os inversores da GE, então aqui a gente não teria nenhum tipo de problema de compatibilidade, porque os inversores trabalham com o mesmo protocolo de comunicação. Então, talvez seja a bateria mais simples de se instalar com os inversores da GE, seja a bateria da GoodWe. Assim como na parte de pós-vendas, também existe uma conversa, uma integração entre GoodWe e GE. Você pode ter uma equipe de pós-vendas que vai te atender tanto com bateria quanto com inversor. Isso é uma vantagem, que quando a gente tem um inversor de armazenamento, a gente tem a bateria e o inversor. Você tem dois fabricantes diferentes, na hora que você tem um problema, você pode cair naquela questão de um fabricante empurrar para o outro. Então, o fabricante da bateria diz que o problema é do inversor, o fabricante do inversor diz que o problema é da bateria. Então, isso é comum lá fora, a gente já vê isso em outros mercados, entra nessa batalha, problema do inversor, da bateria. Então, você tendo um fabricante único para inversor e para bateria, você simplifica isso no pós-vendas. O problema é do fabricante, seja no inversor ou na bateria, é mais simples de tratar. E aí, no caso, até uma pergunta que eu achei legal também do Armando, é uma que eu até te faria também, sobre tempo de garantia. Como que as empresas estão lidando atualmente com tempo de garantia? Existe um número próximo, padrão, assim, que é utilizado pelas empresas, tempo de garantia de um modo geral, ou isso varia de empresa para empresa? Varia um pouco de empresa para empresa, mas normalmente a garantia dos inversores vai variar ali em torno de 5 a 10 anos. Os inversores da GE hoje têm 7 anos de garantia, então a gente consegue ter uma garantia até ampliada a partir do ano que vem, hoje são 7 anos. Para o ano que vem, a gente vai ter um programa de certificação dos instaladores, e assim como o inversor híbrido, como os inversores on-grid da GE, eles poderão ter até 10 anos. Então, seriam 7 mais 3 anos extra, caso o integrador passe no programa de certificação da GE, caso o inversor esteja conectado no sistema de monitoramento e que ele seja fabricado a partir de 2022. Então, isso no começo do ano que vem, a gente vai ter esse programa implementado, e os inversores que hoje já têm 7 anos poderão ter até 10 anos de garantia padrão. E claro que tem as garantias estendidas, se o cliente quiser comprar, então, uma garantia de 15 anos, 20 anos, também consegue comprar, mas aí é um valor pago extra, além do valor do inversor. Com relação a baterias, boa parte dos grandes fabricantes vão trabalhar ali com em torno de 5 anos de garantia. Então, já é uma quantidade, um tempo de garantia bastante elevado quando a gente fala de bateria, que tem uma vida útil um pouco menor que a do inversor. Perfeito. Então, se for para esperar para dar uma choradinha, deixa para 2022, é isso, Alexandre? Sim, mas a gente já tem esses inversores que eu mostrei para vocês, esse modelo aqui da GE, de 5 e 10 kW. Então, a gente tem aqui no Brasil, no Porto Seco, o pessoal que tiver interesse e quiser testar, normalmente a gente tem poucas unidades no Porto Seco, no entreposto aqui no Brasil, para fornecer realmente para quem quer testar o equipamento. Então, como a gente comentou antes, ainda não tem uma regulamentação totalmente pronta, mas já tem cliente aplicando ali com uma solução grid zero, enfim, com uma solução homologada junto com a concessionária de uma forma independente. Então, é possível testar. A gente tem tanto os modelos de 5 quanto de 10 no Porto em Vitória, então eles estão no entreposto, seria para importação, mas se vocês têm interesse em comprar já nacionalizado, a gente também consegue auxiliar vocês nessa questão. Então, quem tiver interesse, pessoal, no site da GE, que é gesolarinverter.com, na parte de contatos, lá no fim, vocês conseguem achar um formulário para conversar diretamente com a nossa equipe comercial e mandar lá uma solicitação de compra desses inversores, ou vocês podem mandar para o meu e-mail, depois eu deixo o e-mail aqui com o Henrique, a gente pode disponibilizar para o pessoal, e daí vocês conseguem fazer contato direto com a gente e comprar esses inversores que hoje a gente já tem, inclusive, aqui no Brasil. Tem mais algumas perguntas aqui, agora já na nossa reta final também, de participação. Tem uma pergunta, deixa eu selecionar aqui, que eu tinha perdido ela, mas deixa eu buscar de novo aqui, que é uma pergunta do Lúcio. Ele pergunta qual a faixa de variação do PF, do FP,
e se é possível ejetar reativo na rede com esse inversor que está sendo apresentado por vocês, Alexandre. Sim, aqui ele vai trabalhar de forma similar ao inversor on-grid. Então, você consegue configurar o fator de potência de 0,8 indutivo a 0,8 capacitivo. Então, você consegue trabalhar de forma similar ao inversor on-grid. Então, eu queria aproveitar essa pergunta sobre fator de potência e fazer uma observação aqui, pessoal, que eu acabei não citando. Deixa eu achar aqui um diagrama melhor para explicar para vocês. Então, esse inversor, ele é um inversor híbrido monofásico 220 volts. Quando a gente tem um inversor on-grid monofásico 220 volts, como é que a gente faz para instalar ele numa rede 127? A gente conecta duas fases no inversor, né? A gente conecta uma fase no fase do inversor e a outra fase na saída do neutro do inversor. Então, isso funciona na saída CA convencional do inversor híbrido também. Então, aqui nessa saída em azul, que é a saída on-grid convencional, eu consigo conectar duas fases no inversor. Então, ter a tensão entre fases de 220, mas cada fase, tensão fase neutro, é 127. Então, essa saída que está conectada aqui na rede, eu consigo fazer isso. Mas na saída secundária, na segunda saída CA aqui para as cargas de backup, carga prioritárias, ele vai só alimentar 220 monofásico. Então, ali, se eu conectar duas fases nessa segunda saída do inversor aqui, 127, ele vai injetar só em uma fase 220 e a gente pode queimar os equipamentos. Então, o pessoal precisa observar que quando for fazer essa aplicação do inversor da GE em redes 127 volts, para as cargas de backup, vai ser necessário colocar aqui um transformador nessa saída CA, nessa segunda saída CA, né, de carga de backup, carga prioritária, para transformar, então, o monofásico 220 para o monofásico 127. Na saída CA, um grid convencional não precisa do transformador, funciona como um inversor on-grid normal, conecta as duas fases no inversor. E aí tem uma pergunta do Nelson também que eu achei bem interessante, que ele pergunta o seguinte: no caso de termos uma tomada para carregar veículo elétrico em um sistema on-grid, é possível configurar o inversor para carga de bateria de backup durante o dia e utilizar a energia armazenada para carga direta do veículo elétrico à noite? Você não consegue direcionar a energia do inversor especificamente para o seu carregador do carro elétrico. A não ser que você conecte ele aqui no circuito independente na saída de backup. Mas uma coisa que a gente tem que observar quando a gente tem um carregador de carro elétrico, a gente não consegue alimentar ele diretamente com energia CC, né? Precisa ser alimentado com energia CA. Então, a gente teria que conectar ele ou na carga de backup ou nas cargas on-grid convencionais. Então, se eu conectar aqui nas cargas de backup e deixar somente o carregador elétrico, enfim, o carregador veicular conectado aqui nas cargas de backup, eu poderia fazer ali uma configuração de forma que o inversor alimente somente esse carregador com energia da bateria e não alimente as outras cargas. Mas não sei se é uma saída tão interessante. Eu acho que você colocando o carregador aqui nas cargas de backups ou nas cargas on-grid convencionais, junto com outras cargas, não vejo problema para isso. Talvez o Nelson possa detalhar melhor o porquê ele quer alimentar somente o carregador veicular com energia da bateria e não quer alimentar outras cargas. Tem também algumas outras perguntas, aí também já entrando no mérito da GE, né? O Lúcio ele pergunta qual a relação de custo de um inversor híbrido, especificamente da GE, com o inversor on-grid no mercado atual. Então, comparando o inversor, vamos pegar ali dois inversores de 5 kW da GE. Então, ele vai ser um inversor híbrido, vai ser em torno de 60% ou 70% mais caro do que o inversor on-grid convencional. Então, ele é mais caro, isso não é especificamente do inversor da GE. Todo inversor híbrido ele vai ser mais caro do que o inversor on-grid convencional, porque ele tem muito mais funcionalidade. Aquilo que a gente viu ali anteriormente, ele agrega muito mais funções dentro do inversor só e ele também é mais robusto, tem um tamanho maior, então ele é um equipamento, digamos assim, superior ao inversor on-grid. Então tem sim uma diferença de preço, vai chegar ali a 60%, 70% mais caro do que o inversor on-grid de mesma potência. Então estou comparando aqui o inversor on-grid da GE com o inversor híbrido da GE. Perfeito. Para a gente ir agora para a reta final, eu vou selecionar mais duas perguntas. Mais uma do Lúcio, ele pergunta o seguinte: ele fala que os inversores tradicionais utilizam a tensão da rede como referência. Como que esse inversor, especificamente da GE, ele opera com relação a essa questão quando ele está sem rede? Uhum. Então, quando está sem rede, ele vai gerar, aquilo que eu comentei com vocês, uma tensão 220 volts aqui para as cargas de backup.
Então, ele vai ser, digamos assim, uma micro-rede, digamos assim, o inversor vai gerar referência para essas cargas de backup. Inclusive, em Perfeito. aplicações um pouco mais complexas, com inversores um pouco mais complexos, a gente consegue fazer uma simulação da rede, né? Que o inversor ele gera ali um sinal de rede para alimentar outro inversor ou um grid conectado no mesmo sistema, tudo isso de forma independente da rede da concessionária. Talvez uma aplicação off-grid a gente consegue fazer isso, outro tipo de inversor, mas a gente consegue fazer isso, um inversor híbrido gerando sinal de rede para fazer um inversor on-grid trabalhar. Isso num cenário sem rede da concessionária, né? Cenário off-grid. E a última pergunta para a gente poder finalizar aqui também é uma pergunta que o Saulo ele fez no começo da nossa apresentação e eu até selecionei ela, peço até perdão, viu, Saulo, pela demora para responder. É uma pergunta bem específica, Alexandre, mas que eu acho que seria interessante, porque é uma pergunta bem específica do Saulo mesmo. Ele pergunta o seguinte, Alexandre, para uma edificação com alimentação bifásica, e aí ele especifica 380 por 220 volts, a AGE teria um modelo de um único inversor híbrido para atendimento às cargas nas duas fases dessa edificação, ou teríamos que utilizar dois inversores híbridos monofásicos por fase, isso, no caso, objetivando o zero grid? Uhum. Então, hoje a gente não tem ainda o inversor trifásico da GE que conseguiria atender essa demanda do sal. Então, hoje o inversor ele é monofásico 220, a gente teria que fazer uma aplicação ali numa rede 380/220, a gente teria que utilizar dois inversores, um por fase, para conseguir atender essa demanda. Então, acredito que no futuro breve a gente vai ter sim a versão trifásica do inversor da GE, de pelo menos 10 kW, mas hoje somente monofásico, então para aplicação do salo teriam que ser dois inversores, um para cada fase. Se fosse numa Perfeito. rede 220/127, né, baixa tensão, a gente conseguiria sim utilizar um inversor, né, com duas saídas CAs conectadas, duas fases conectadas na saída CA1 grid dele, e na nossa carga de backup a gente usaria um transformadorzinho aqui 220 para 127. Perfeito, Alexandre. Acho que a gente abordou a maioria dos temas, algumas perguntas bem similares também umas com as outras, teve algumas bem específicas como essa que o Saulo fez também. Então, só lembrando, pessoal, também um dos questionamentos que vocês fizeram foi com relação à questão dessa palestra. Ela vai ser disponibilizada para vocês e vocês também podem acessar o YouTube do Canal Solar. Ainda essa semana a gente vai divulgar todo o vídeo dessa apresentação com o Alexandre explicando tudo. Se vocês eventualmente tiverem perdido algum conceito que o Alexandre tem explicado especificamente, vocês podem entrar no YouTube do Canal Solar, é só digitar lá na barra de pesquisa do YouTube Canal Solar, vocês vão encontrar. Ainda essa semana a gente vai divulgar essa nossa conversa com o Alexandre para vocês. O estudo vai ser encaminhado para vocês e o vídeo vai estar depois disponível também, pessoal. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Se não fosse por vocês, eu sempre falo isso, mas se não fosse por vocês aqui, a gente não estaria fazendo esse webinário. A gente fica muito feliz de contar com a participação de vocês. Eu, particularmente, fico muito feliz de responder algumas dúvidas de vocês, no caso, passar elas para o Alexandre. Poder também falar um pouquinho do conteúdo que a gente está produzindo na parte do jornalismo, né, como a gente falou dessa questão da atualização da portaria. Então, é muito legal a gente fazer esse trabalho junto com vocês. O Canal Solar, ele tem mesmo, de fato, como objetivo levar conteúdo para vocês, ajudar cada vez mais a fomentar a energia solar no país, levando conteúdo para todos, de maneira clara. E se não fosse também por profissionais como o Alexandre, que está aqui hoje com a gente não conseguiria ter esse sucesso todo que não só o Canal Solar, como a energia solar, de um modo geral, vem tendo. Então, obrigado, viu, pessoal, pela participação de todos. A gente se vê em um próximo webinar, não sei se eu por aqui, se o Bruno, mas a gente vai estar fazendo em breve. Alexandre, obrigado, viu, também pela sua participação. Eu te conheci pessoalmente na Intersolar, a gente conversou bastante justamente sobre o inversor da Goodwill, né? A gente falou muito da questão de vocês terem sido indicados também ao prêmio da Intersolar como um dos finalistas. Então, é muito bom também revê-lo, dessa vez um pouco à distância. O prazer é meu, Henrique. É um prazer te ver novamente. Então, convido também o pessoal a visitar o LinkedIn e as redes sociais da GE, então vocês conseguem ter um contato com a gente. Quem tiver interesse no inversor, quiser adquirir, quiser testar o inversor, pode entrar em contato com a gente. Quem tiver dúvida também pode falar com a gente. Então, entra no LinkedIn, Instagram, a gente está bastante ativo. Agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui com o Canal Solar, a gente tem uma grande parceria com vocês.
Vocês hoje são um dos maiores divulgadores aí de informação para o mercado. A gente precisa, sim, dessa plataforma, precisa, sim, de alguém ali passando esse conhecimento para os clientes, e principalmente com relação a inversores híbridos e de armazenamento, que vão necessitar aí uma nova etapa de aprendizado do mercado, no geral. Todo mundo precisa aprender como que funciona o inversor híbrido, como que se instala o inversor híbrido, como que dá suporte, como que se lida com pós-vendas no inversor híbrido. Então, é um bicho novo aí no mercado, que o mercado hoje não está preparado, sendo sincero. 95% a 99% das empresas de integração hoje não estão preparadas para trabalhar com inversores híbridos, então a gente precisa dar esse passo junto, fabricante, entidades como Canal Solar, integradores, empresas, dar esse passo junto para qualificar o mercado e que todo mundo consiga entender e aplicar essas soluções para entregar lá para o cliente final um produto que funcione, uma solução que reduza, enfim, a conta de energia dele. Então é isso, pessoal. Vocês puderam acompanhar um pouquinho mais sobre essa questão dos inversores híbridos. Como a gente já apontou bem, é uma tecnologia que está chegando de vez no mercado brasileiro, que deve ganhar cada vez mais evolução, cada vez mais espaço. Então a gente vai aguardar agora o futuro também dos inversores híbridos, principalmente a gente acredita já a partir de 2022. Então um forte abraço a todos, pessoal. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Até mais.